Economize o seu tempo e acompanhe agora o resumo das principais notícias do dia em menos de 3 minutos. Faleceu hoje a nossa querida cantora Preta Gil. Há mais de 2 anos em tratamento contra o câncer. Infelizmente, a nossa querida cantora não resistiu e partiu hoje. Voltando agora para o assunto da política, os movimentos, as manifestações, os atos hoje em defesa do Bolsonaro em algumas capitais do país foi um verdadeiro fracasso. Segundo a Polícia Militar, essa manifestação lá em Brasília deu aproximadamente 150 pessoas. Essa em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi mais fraca ainda. E essa na Avenida Paulista também muito fraca. Só uns gatos pingados. E por falar em bolsonarista, o ministro Alexandre de Moraes hoje mandou de volta para a cadeia, para o regime fechado, 2 senhoras idosas que desrespeitaram as medidas cautelares. Uma delas chegou a cometer mais de 900 infrações. Esses bolsonaristas realmente não aprendem e ainda insistem em desafiar a justiça brasileira. O Centrão já descartou de vez o Bolsonaro devido a baixa adesão popular que hoje tem sobre ele e devido a todos os processos na justiça que pesam sobre ele, o Centrão está pressionando, mais ainda agora depois das medidas cautelares, para que o Bolsonaro acabe com essa mentira de dizer que ele será candidato e passe a lançar logo a candidatura do Tarcísio. E dentro do próprio partido do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro jamais vai ser candidato a presidente. Além do Centrão não gostar dele, as ações dele nos Estados Unidos para prejudicar a economia brasileira têm queimado muito o filme dele. Tanto na classe política quanto na classe empresarial. Em relação àquele veto do presidente Lula, que impediu o aumento da quantidade de números de deputados federais, o Centrão achou melhor não derrubar este veto do presidente. Além do recesso que eles entraram na sexta, também a pressão popular foi muito grande, muito forte em cima dele. A Polícia Federal pediu ao STF a autorização para investigar um elo entre o senador Ciro Nogueira, bolsonarista, e empresário de apostas. Existe uma movimentação de dinheiro entre o Ciro Nogueira, ex-assessor dele, e esse empresário de apostas virtuais muito grande, considerado fora do normal. Esse empresário é aquele mesmo empresário que deu uma carona no jatinho dele para o Ciro Nogueira e para Mônaco, na Europa. Gente, vamos fazer um ato de caridade? O Ciro Gomes está muito sumido e está precisando de um pouquinho de atenção. Ele gravou um vídeo acusando o presidente Lula sem provas de corrupção. Disse que essa polarização não faz bem a ninguém e que tanto Lula como o Bolsonaro só pensam na próxima eleição de 2026. Gente, é muita falta do que fazer e é muita falta de proposta. E o Sérgio Moro virou piada nas redes sociais ao fazer uma postagem criticando o Lula por ter vetado o aumento na quantidade de deputados no Congresso. Abre aspas para o poeta. Lula veta o aumento do número de deputados federais enquanto mantém com hipocrisia 39 ministérios, vários inúteis em seu governo. Tenta enganar o povo, pois sabemos que controle de despesas não é pauta desse governo. PS, eu votei contra o aumento do número de deputados. Ou seja, o cara votou contra o aumento do número de deputados federais e está criticando o Lula, que impediu, que vetou esse aumento na quantidade de deputados federais. Vai entender a cabeça de alguém que nutre uma paixão platônica contra o Lula. O presidente Lula garantiu nesta sexta-feira que se ele estiver em boas condições de saúde, ele será candidato em 2026 à reeleição para impedir que o bolsonarismo e a extrema-direita volte ao poder. Olha, presidente, o meu voto você já tem, né? Nessa igreja. Érica Hilton processou a Antônia Fontinelli pelos crimes cometidos por ela durante ataque verbal que fez na internet a nossa querida deputada. Ela falou do cabelo crespo da Érica, falou do tamanho do nariz dela, ameaçou bater nela e arrancar a peruca dela, se aí encontrasse na rua. E disse que ela era inimiga dela. Aqui é outra, né, que tá precisando de audiência. Notícias boas para alegrar o seu início de semana. A Petrobras está avaliando a possibilidade de voltar com os postos da BR Distribuidora e voltar a vender combustíveis. O motivo é porque desde que seus postos foram privatizados, os descontos que o governo concede ao preço dos combustíveis, os empresários não estão repassando para os consumidores. A proposta ainda está em análise e assim que tiver novidades eu trago aqui para você. Portanto, não esqueça de me seguir em todas as redes sociais. É só pesquisar por Flávio Florencio que você me encontra e compartilha esse vídeo porque notícia boa a gente não guarda segredo. A Petrobras também está considerando redirecionar as suas exportações dos Estados Unidos para outros comércios, como da Europa, da Ásia, do Oriente. A diretora, a Magda, ela disse que o que é vendido para os Estados Unidos é pouco e agora com essa taxação imposta pelo Trump, não vai fazer tanta diferença e não terá dificuldade também de encontrar novos compradores em outro continente. O presidente Lula falou esta semana que o governo dele, em apenas 2 anos e meio abriu 379 novos mercados mundiais para os produtos brasileiros
e que vai trabalhar com todo gosto para conseguir abrir ainda novos mercados para o Brasil diante desse tarifaço do Donald Trump. E tudo isso reforçando o que é digno de um presidente verdadeiramente patriota. A nossa soberania não está à venda. O presidente Lula liberou nessa última quinta-feira a cifra de 3,31 bilhões de reais para ressarcir todos os aposentados e pensionistas do INSS que foram vítimas de fraude. O Bolsa Família ampliou a prioridade para quem pode entrar no benefício. Agora, pessoas em situação de rua, em risco social por violação de direitos e em risco de insegurança alimentar, identificadas pelo Ministério da Saúde, têm prioridade máxima para ingressar no programa. O salário mínimo projetado para 2026 pelo governo Lula é de R$ 1.630. Mais uma vez, reajuste da inflação mais ganho real. Porque só quem dá ganho real ao salário mínimo é a esquerda. Veio Temer, veio Bolsonaro e nenhum deles considera o ganho real. O preço da cesta básica ficou mais barata em 11 capitais de maio para junho. A inflação de junho veio mais baixa do que o esperado, fechando em 0,24, e o item que mais diminuiu de preço foi o item de alimentos. O presidente do Banco Central falou que dentre as nações emergentes, ou seja, as do sul global, o real, a nossa moeda, foi a que mais se valorizou frente ao dólar. Segundo dados do Ministério da Educação e graças às ações do governo Lula, o Brasil registrou uma redução significativa no déficit de professores da educação básica, impulsionados pelas políticas públicas voltadas à valorização da carreira docente. O presidente Lula sancionou semana passada a lei para quem não pode melhorar. Aposentados e pensionistas do INSS que possuem doenças incuráveis não precisarão fazer novas perícias. E para quem recebe BPC também, viu? Não precisará fazer novas perícias. O governo Lula ampliou o direito à cirurgia de reconstrução de mama no SUS. Antes, esse direito era apenas para quem teve câncer de mama. Agora, as pessoas que tiverem todos esses tipos de problema agora terão direito também a essa mesma cirurgia. O governo Lula investe 759 milhões para levar internet a escolas públicas em regiões remotas onde não existe acesso. O governo Lula garantiu o adiantamento da finalização da obra da Transnordestina em 1 ano e 6 meses. E anunciou o investimento de 1,4 bilhão de reais para as obras. A Transnordestina, ela ligará o Porto do Pecém aqui no Ceará até o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Em parceria com o setor privado, o governo Lula anunciou um investimento de 4,72 bilhões para ampliação de 9 terminais portuários privados em todo o país. A Janja e a ministra Aniele participaram de uma cerimônia religiosa com mulheres evangélicas no Rio de Janeiro. E o presidente Lula será homenageado pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, da região metropolitana do Rio, que fará sua estreia no grupo especial no próximo ano no Rio de Janeiro, no Carnaval 2026. Ele simplesmente será nada mais nada menos que o tema dessa escola de samba. É o fraco.